Fala galera, tudo bem? Eu sou o João e a gente vai começar mais um episódio do Cast to Action hoje com um convidado que é um amigo, um querido há tanto tempo e a gente já gravou tanto conteúdo junto e hoje eu trouxe ele para a gente explorar, contar um pouco da história dele, a história da Enredo. E ele tá com um assunto super quente, que é o SXSW 2022, que ele acabou de chegar de Austin, no Texas, do evento. Com vocês, Ciro, meu querido amigo. Prazer imenso, que super recepção aqui, João, obrigado pelo convite, parabéns por toda a estruturação do podcast, desde o nome, que é uma coisa linda, né, Cast to Action, até, pessoal, passando já um pouquinho de inveja, olha o capricho disso aqui, tem um nome próprio, então eu tô me sentindo muito bem recebido, obrigado. Que isso, eu agradeço, acho que todo mundo que eu trago aqui eu tenho que tratar com o mais carinho possível, porque vocês merecem demais essa atenção. Mano, acho que o papo contigo é muito de amigo, é bate-papo. A gente deveria ter gravado antes aqui. Já, talvez não, porque a gente falou mal de algumas pessoas, né? Não pode. Não falou de situações. Não vão ser cancelados. Ciro, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Eu quero muito explorar a história da Enredo. A Enredo, para mim, é um case excelente na área de marketing. Toda vez que alguém me pergunta alguma coisa de marketing, eu gosto de especializar o assunto para saber quem eu indico, para saber quem eu falo e sobre o que falar. E você é, para mim, acho que a pessoa mais especialista no assunto de branding e marcas, sabe? Assim, experiências mesmo. Eu acho que isso é claro, nunca escondi isso de você, dessa admiração. E eu queria entender como você foi parar nisso. Tipo, o que te levou para trabalhar experiências, visto que o mundo de marketing caminhou para outro lado, né? Ele caminhou muito para automações, para fluxos, para parte mais tech da parada. Você recuou, se manteve conservador com isso. E o quanto isso foi produtivo, né? Porque hoje você está numa posição muito mais interessante do que a maioria de quem trabalha na parte tech. Eu já cara. Muita coisa. Bom, obrigado aí pela chancela, né? Mas a minha história, ela acontece um pouco por acaso, assim. É um misto de muita vontade de fazer alguma coisa e principalmente fazer alguma coisa diferente. Para falar sobre como começou a Enredo, eu preciso voltar um pouquinho na minha infância ali, né? Eu nasci embrulhado num jaleco praticamente para ser médico da família. Meu pai é médico, minha mãe não, mas os dois são servidores públicos. Então, de alguma forma, eu cresci numa família um pouco conservadora, que queria simplesmente, como você, né, pai recente, a gente não quer que os nossos filhos sofram, que é um caminho um pouco mais tranquilo. E assim também aconteceu com a minha vida, né? Desde criança, eu me interessei muito por fazer algumas coisas diferentes. Então, criar algumas coisas. Tem toda a história de quem empreende, que começa engraxando sapato, né? Eu não fui ali no engraxar sapato, mas eu comecei vendendo, na época, desenho de Cavaleiro do Zodíaco para colegas. Então, desse desenho de Cavaleiro do Zodíaco, eu comecei depois a pegar dinheiro e comprar balinha do Cavaleiro do Zodíaco. E eu tinha duas modalidades de venda da balinha. Uma era a balinha com a figurinha e outra sem a figurinha. E eu saquei que sem a figurinha não vendia. Pô, o pessoal tá querendo comprar a figurinha, não é a balinha, né? Então, comecei a vender só a figurinha separada. Então, assim começou a minha noção de um pouquinho de percepção de valor das coisas, né? Assim, o que o pessoal valoriza versus o que não. Essa é talvez a história bonita, né? Mas no meio do caminho eu acabei conhecendo a internet. Isso um pouquinho antes dos anos 2000. Eu tenho 35, não sou tão velho, não sou tão novo também, mas eu vi toda pouco antes do bug do milênio. Um pouco antes do bug do milênio. Mas o bug do milênio eu já programava site, por exemplo, cara. Então, meu primeiro site eu fiz com 14, 15 anos. E aí eu fiquei vibrando. Eu lembro, o primeiro site foi o primeiro site que eu publiquei foi no dia que o No Limite foi lançado, o programa que o goiano Léo ganhou na época. Caraca. E eu me lembro disso porque estava toda a minha família assistindo. Zeca né? Camargo, Limite, Zeca Camargo. Eu lembro disso. E eu fui escoteiro, então a gente adorava essa ideia, né? Não, então, e aquele era um no limite mesmo. Aquele era true, né? O pessoal comia bicho ali, tinha um negócio, olho de cabra, tinha essas coisas. E eu me lembro muito bem desse episódio, porque enquanto minha família estava assistindo, eu estava programando e colocando o site.
E eu fascinei naquele negócio. Eu falei, putz, tem um universo aqui de possibilidades. Criei muita coisa, criei site de balada, só que eu não podia fotografar porque eu era de menor. Então, eu lembro de situações que eu chamei um cara lá para casa para convencer os meus pais que eu precisava sair com eles para tirar foto. E ele falou assim, não, pera, como assim, Ciro? Bar, balada? Então, é uma família um pouco conservadora que não validava, né, esse tipo de comportamento errado. E eu era bem menor nessa época, né? Isso eu fui fazendo outras coisas. Criei site classificado, criei o primeiro site de coaching de relacionamento do Brasil. E naquele momento eu nunca tinha beijado na boca, né? E eu tava ali aconselhando pessoas. Então é um negócio que a internet ela tem essas coisas, né? E depois desse universo, cara, eu decidi que, com a pressão dos meus pais para fazer medicina, eu não queria para um caminho mais de criatividade, de publicidade, na verdade até psicologia, para entender comportamento do consumo. E eu resolvi que eu ia fazer administração, que era um curso que me daria uma base bem ampla e que eu pudesse seguir para vários caminhos. Isso eu já tinha mais ou menos 19, 20 anos, quando eu peguei um livro, por um super acaso do destino, não sei como. Tinha um livro lá em casa do Júlio Ribeiro. O Júlio Ribeiro ele é o fundador de uma agência muito renomada chamada Talent. E lá citava uma pessoa, que era a Rita Almeida. E a Rita ela foi uma das responsáveis por aquela campanha do Não é Bem uma Brastemp. E eu acompanhava um programa Reclame do Multishow, de publicidade, lia blogs, né? Eu era realmente fascinado por essa coisa de marcas, sem entender muito bem. Para mim, até se limitava na questão marketing, publicidade. E eu tinha um amigo em São Paulo que estava trabalhando com a Rita. E falei com ele sobre, cara, eu queria muito aprender com ela. E ela falou, olha, manda um e-mail para a Rita e fala isso. Eu falei, bom, então vou fazer a coisa mais óbvia, que é mandar um e-mail para ela e falar, olha, Rita, eu quero aprender com você. Mandei um e-mail e ela foi super parceira, assim, falou, Ciro, que legal, vem conhecer. Só que eu fui conhecer levando uma mala para ficar um mês em São Paulo. E naquele momento, a minha vida realmente ela se abriu, ela mudou muito, porque ela ela tinha fundado uma empresa chamada Cor. E a Cor era uma empresa de planejamento estratégico para marcas. Eu não conhecia esse termo, mas eu sabia que, assim, uau, eu estou no lugar certo. E você vai entender bem, né, João, nós goianos aqui do Pé Rachado, essa foi a primeira vez que eu pisei na Vila Olímpia. Então, cara, peguei um choque. Um ônibus e fui completamente errado, cara. Eu coloquei um terno, aqueles ternos sobrando quando eu tinha novo, né? E desci do ônibus de terno na Vila Olímpia e eu falei, uau! Cheguei no condado. Tudo espelhado, né? Aquele negócio. E aquela sensação que esse ambiente não me pertence, eu não conheço, mas eu quero muito conhecer isso aqui. E naquele momento, a Rita, quando me recebeu, me deu uma primeira lição de empreendedorismo e humildade muito grande. E eu acho que, contando um pouquinho de histórico, porque isso vai se conectar com a história da Enredo, o primeiro projeto que eu peguei ali com eles foi um projeto de reposicionamento da Ipiranga, no Brasil, Rede de Postos Ipiranga. E o projeto era, a gente precisa entender se o Apaixonados por Carro, como todo brasileiro, faz sentido ainda para o nosso público. E eu entendi assim, cara, que interessante, né? Ninguém está contratando a empresa para falar, eu quero fazer um reposicionamento, eu quero uma mensagem nova. Não, eu tenho uma hipótese, eu quero ter um diagnóstico e entender se isso faz sentido. E foi todo um projeto muito interessante que eu falei sobre a lição, né? Porque junto comigo na equipe, uma equipe de 4 pessoas para esse projeto, estava uma pessoa que tinha sido Young Lion, praticamente um dos maiores prêmios do mundo, né? E principalmente para uma pessoa muito jovem, e acontece pelo Festival de Cannes. Uma pessoa formada em cinema, outra pessoa em publicidade e uma pessoa em artes cênicas. E eu, estudante de administração. E goiano, né? Então, eu já cheguei lá, falei... Então, né? O goiano, ele é um certificado de bobão nesses lugares quando você vai a primeira vez, né? Cara, mais ou menos isso. E principalmente porque a imagem de Goiás para fora, ela continua sendo isso, né? E que é uma pena porque muitos goianos que são geniais acabam precisando se mudar pela falta de mercado aqui. Isso é um pouquinho nisso. Cheguei lá tímido e eu não sei se a gente pode falar palavrão aqui, mas... solta tudo. Ela me perguntou, mas e aí, Ciro, o que você faz? E eu, não, estudo administração. E no lugar de, beleza,
ela bateu na mesa. Porra, que do caralho! Então a gente vai ter uma visão de negócio aqui diferente e tal. E aquilo foi um clique para mim muito grande. Foi sobre uma lição de humildade, até de empreendedorismo, no sentido de entender assim, cara, cada pessoa, independente da formação que ela tem, independente da experiência que ela tem, ela pode contribuir de alguma forma com a ideia. E o segundo ponto era, ao montar equipes muito multidisciplinares, você consegue criar essas visões, né? E aí eu acabei participando desse primeiro projeto, que para mim foi um MBA de construção de marca, de um jeito muito diferente. Então, lá eu entendi que a gente não descobre comportamento e marca de dentro de um escritório, conversando com pessoas. A gente descobre comportamento e diagnóstico de marca indo para as ruas, conversar com pessoas. Entendendo o consumo. Entendendo o consumo. Então, a gente fez um negócio lá, cara, de virar madrugada em posto de combustível. E aquilo mudou muito a minha mente. Até então, eu tinha como grande objetivo ser executivo de marketing. Então, eu estava entrando na faculdade para ser executivo de marketing, com uma pressão muito grande da família. Falei assim, já que você não vai ser médico, você não vai dar nada na vida. Tinha um pouco disso para Goiânia. Eu acho que mais ainda, né? Goiânia, se você não for médico, engenheiro ou advogado, hoje mudou, mas há 10, 15 anos atrás não era assim. Isso era muito forte. Ou funcionário público, né? Ou funcionário público. Funcionário público. Então, lá em casa eu tinha exemplo dos dois, o médico e o funcionário público. Eu falei, não vou nenhum dos dois, eu vou ser executivo de marketing. Agora, pensa eu explicar para o meu pai, que veio do interior do Maranhão, que eu ia trabalhar com marketing. E já era um negócio tão contraditório, porque eu falava, não, vou ser administrador. Quem que vai te dar empresa para administrar? Quem administra empresa é dono. Tinha isso mesmo. É louco, né? E aí marketing era tipo pirâmide, né? Tudo que falava de marketing era pirâmide. Era pirâmide. E isso é um negócio engraçado, porque nesse momento a pirâmide estava começando muito. Avestruz Master. Avestruz Master. Goiânia. Avestruz Master tinha quebrado há 3 anos antes desse negócio. Só que eu lembro que, cara, meu pai recebia gente em casa, aquela coisa, não, então, eu queria te chamar para um jantar. E começava a vender pirâmide de tudo que é coisa, cara. Suco, travesseiro, né? Tinha uma série, colchão. E aquilo, naquele momento, para mim, me abriu muito a cabeça, né? Essa ida para São Paulo, porque eu falei, olha, existe um mercado, existe uma coisa que eu não conheço. Eu fui para ficar ali, né, um dia para conhecer, fiquei 1 mês e depois estendi mais 1 mês e meio. E trabalhei em outros projetos depois, do reposicionamento da Oi, quando a Oi comprou o Brasil Telecom, depois alguma coisa de Nestlé, Ponto Frio. E aí eu precisei voltar para a faculdade. Quando eu voltei da faculdade, depois desse mês muito intenso, eu volto para a aula de cálculo 2, cálculo 3, e aí professor me falando sobre estudo de caso, mas professor que nunca tinha empreendido ou nunca tinha chegado perto daquilo que eu queria. E eu falei, cara, eu preciso conhecer gente nova, eu preciso entender como chegar nesse mercado. E aí volta uma coisa que eu fui aprendendo lá em São Paulo. Eu sou muito tímido, muito, muito tímido. Para tentar quebrar uma timidez, eu evoluí um pouquinho quando eu tinha meus 16 anos e tive banda, então a gente fazia show. Música ajuda sempre. Música ajuda sempre. Meu primeiro show foi um show de lançamento do nosso CD e eu toquei com a mão no bolso o show inteiro. É ridículo, porque todas as fotos que eu tenho, eu tô com a mão no bolso. Sei lá, às vezes eu achava massa o cara do Oasis, né? Mão pra trás. Nerdão, sabe? Assim, tentando interagir. É isso. Bem nerdão tentando interagir. E o pior é que o show só tinha música nossa. Então ninguém conhecia. Mas foi legal pra caramba, assim. Foi um show que fez com que a gente teve público, foi muito legal. Eu sempre fui muito tímido. E aí, quando eu fui para São Paulo, e a dinâmica é diferente, né? Você começa a ver até esse mercado de publicidade, que era o mercado que eu estava inserido lá naquele momento, você vê gente muito enérgica, muito... Cara, a galera trabalha muito. E eu desenvolvi um pouquinho de uma cara de pau. E acabei mandando mensagem para um cara que ele era responsável pelo processo de trainee da Alpargatas na América Latina, Unilever também, tinha fundado o IBMEC lá em São Paulo. E eu descobri por acaso que ele era consultor de uma faculdade aqui. E consegui o e-mail desse cara, mandei e-mail e falei, olha, eu queria marcar uma reunião. Marquei uma reunião com ele, foi engraçado, porque ele passou para a secretária. Falei, cara, passou para a secretária. Eu não entendia nada do universo de negócio, como é que funciona. A secretária perguntou, que dia que você tem a agenda? Eu falo, tal dia... E eu vou precisar de 1h30 para falar com o cara. Cheguei de novo na Vila Olímpia, com o meu mesmo terno. E aí eu entro no andar do cara. Era assim, uma laje corporativa em que tinha recepção e o resto era a sala dele. Falei, uau! Né? E eu sento naquilo
e falo, e aí, Carlos, tudo bem? Como é que tá? Eu falo, tudo bem, mas e aí, o que você tá precisando? Eu falei, não, eu vim para pegar uns conselhos de carreira. Tamanha inocência, assim, cara, que a hora custa caríssimo. Eu tive uma segunda lição com isso também. Ele me recebeu super bem, a conversa durou muito, me deu vários conselhos, e o primeiro deles é, se você não, né, se você quer o que você quer enquanto executivo, você tem que vir para São Paulo. Vai ser muito difícil você conseguir entrar em algum processo de trainee não tendo uma faculdade aqui. Eu falei, tá, mas e se eu for para fora? Porque naquela cabeça, até de Goiânia, poxa, eu batalhei tanto para o UFG e passar, estava no meio da faculdade, vou abrir mão. Bom, se for para fora é diferente. Falei, então tá bom. Isso me foi uma outra lição. E a lição que eu tive, né? Pessoa que é muito foda, pessoa que é muito boa, ela te ajuda. Ela tá disposta a ajudar. E quando é um ajudar genuíno, quando você não está querendo ganhar alguma coisa em troca. Que é uma coisa que provavelmente você deva perceber, né? Ultimamente, você começa a ter alguma posição de destaque. A quantidade de pessoas que te procuram para ganhar alguma coisa e não ter uma troca, ela é muito grande. E isso foi uma lição muito grande para mim. Ele falou, cara, vai para fora. Voltei, arrumei uma bolsa para estudar numa universidade na Bélgica. E fiquei lá durante 6 meses, depois consegui ficar 1 ano. Voltei fazendo fiz todo um programa de mestrado lá, não cheguei a concluir o curso. Como que foi o idioma? A Bélgica é francês, não é? A Bélgica é francês. E aí eu tinha outro ponto também, que no meio desse caminho, né, eu não falei, mas na minha graduação eu busquei trabalhar com tudo que é coisa diferente. Então eu trabalhei em logística, trabalhei em marketing, trabalhei em departamento de qualidade, trabalhei em departamento comercial, relacionamento, porque eu pensei, bom, eu tive aquele insight lá atrás sobre que do caralho nós vamos ter uma visão de negócio. Eu falei, tá, se eu conseguir ter uma visão muito ampla sobre muita coisa, e hoje descobri que é o T-shaped, né? Na época não tinha essa nomenclatura, eu conseguirei me destacar em alguma coisa, porque eu não vou precisar ser especialista do especialista do especialista. Então, naquele momento, eu tinha também um plano e um sonho de trabalhar na L'Oréal. A minha meta era, eu quero ser vice-presidente de marketing da L'Oréal. Mas não era um sonho inexplicável. A L'Oréal era forte nos comerciais, né, cara? A L'Oréal era forte. Eu acho que eles eram dessa marca na área de cosmética, era mais forte, disparada. E tinha altas, a gente não sabia, mas seriam as influenciadoras, que eram as modelos, né, da época, que todas usavam L'Oréal, eram as garotas propagandas da L'Oréal, principalmente Globo e redes só de TV, né, naquele momento. Só TV, não tinha, a gente não tinha anúncio Você tá falando de que nessa ano? época. 2002, 2003? Quando eu fui morar fora, isso já era 2008, 2009. Ah, tá. Então... Mas o meu desejo de trabalhar no L'Oréal, ele vinha muito antes. Entendi. E vinha da propaganda, mas vinha porque eu adorava o cheiro do L'Oréal Elseve. Olha que loucura. Minha mãe tinha um L'Oréal Elseve que ela usava, era o shampoo dela. E ela tinha uma toalha da L'Oréal antiga. Eu cresci vendo esse negócio da L'Oréal, nem sabia o que era. Depois que eu fui descobrir. E sei lá por qual razão, cara, tive esse desejo de trabalhar na L'Oréal. Eu imaginava, assim, cara, é francesa, né? E eu fui escolher estudar na Bélgica para aprender o idioma francês. Então, esse era um requisito para mim. Tinha 2 coisas. Eu queria uma universidade que, óbvio, eu conseguisse a bolsa. Segundo, que falasse o idioma francês. E essa faculdade específica era a HEC. Ela tinha uma rede, né? A HEC ela tem a HEC Paris, tem a HEC na Bélgica, tem a HEC em Montreal, então todos os países de língua francesa. E ela tinha parceria com várias outras empresas, dentre elas a L'Oréal. Falei, pô, tá aí a minha porta de entrada. E lá eles tinham um negócio que era o Desafio L'Oréal, cara. Então, qualquer aluno da faculdade formava um grupo para concorrer nesse Desafio L'Oréal e ganhava um estágio lá. Infelizmente, no meu ano, esse programa ele não aconteceu. Mas eu conheci gente que trabalha no L'Oréal e aí eu falei, pô, não é tão legal assim. E conversei com executivos também. E o pessoal fala, cara, executivo é legal, ganha dinheiro, só que esquece ter vida. Você vai trabalhar pra caramba, você vai viver viajando. Não é muito diferente, né, do que acontece no dia a dia de empreender, né? Mas aquilo foi me deixando um pouco menos empolgado. E na Bélgica eu tive uma mudança também de percepção de cultura muito grande. Diferente do que acontece no Brasil de caixa 24 horas, supermercado 24 horas, lá as coisas fechavam às 6, 7 da noite. Então, as pessoas tinham vida.
Então as pessoas iam para casa, as pessoas tinham horário de almoço. E aquilo, naquele momento, vivendo aquela cultura, me atraiu pra caramba. E aí eu volto, estendo mais 6 meses e começo a estudar especificamente branding, estratégia de marca. Então o mestrado inteiro ele foi em marketing estratégico, estudei mercado internacional. E antes disso eu já tinha feito alguns cursos. Acho que meu primeiro curso de branding foi em 2006, 2007. Eu nem tinha entrado na faculdade. E aí eu conheci um cara da L'Oréal, descobri que a Nestlé é dona da L'Oréal, não fazia ideia, descobri nesse curso. Eu também não sei. E aí eu volto com essa cabeça de Nestlé também é empreender. francesa, né? Nestlé também é francesa. E aí, resumindo essa história que é muito longa, né? Resumindo que eu falei pra caramba, mas eu volto já com essa cabeça de empreender e crio a Enredo. A Enredo ela nasceu como uma consultoria de planejamento estratégico para a marca, então é exatamente a mesma coisa que eu vi a Cor fazer, só que num cenário completamente diferente, de empresas regionais, de empresas familiares. E naquele momento, como é que eu explicava branding, né, para alguém? Branding era uma coisa que no Brasil existia há muito pouco tempo, em termos de disciplina, empresas investindo nisso. E em Goiás nem se fala. Mas naquele momento eu acho que me deu até uma visão, uma missão, sei lá como é que se chama isso. Propósito, talvez. Eu tinha a oportunidade de voltar para São Paulo, para trabalhar em algumas empresas de branding até, mas eu ainda estava na faculdade. Só que eu comecei a entender um negócio. Cara, por que não existem grandes marcas aqui em Goiás? Nós temos grandes empresas, mas não tem grandes marcas. E o meu insight disso veio quando eu estava em São Paulo, na casa desse amigo meu, e nós fomos cozinhar. Fizemos um almoço e eu fui abrir a gaveta e não tinha arroz cristal. Eu fiquei revoltado, cara. Falei assim, como assim não tem arroz cristal aqui, cara? Você tá louco? Né? Eu falei, não, Ciro, arroz cristal não vende aqui em São Paulo. Eu falei, como assim? Para mim, o arroz cristal estava no mundo inteiro, né? Era uma das maiores marcas do Brasil. E aí eu comecei a questionar, assim, cara, por que uma marca tão forte regionalmente não consegue expandir, ou não quer expandir, ou acha arriscado expandir? E eu acabei tomando isso como um pouco de missão, assim, né? Ajudar empresas aqui em Goiás a construírem valor fora também de Goiás. Isso foi muito interessante porque no começo os nossos maiores clientes não eram de Goiás, como contradição. E nós precisamos, foi necessário conseguir clientes fora para que as empresas de Goiás valorizassem o que a gente faz. Então a nossa história ela começa... Típico goiano, né? Típico goiano. Ele não valoriza a mão de obra daqui. Já aconteceu casos, e provavelmente com você também, do cara fechar um serviço fora porque ele é mais caro, porque ele não acredita que você tem a capacidade de prestar esse serviço pelo preço que você cobrou. Exato. Sabe? Isso tá intrínseco no nosso DNA de, às vezes, se sentir vira-lata e não achar que a gente vale o preço que a gente realmente vale, sabe? E também cultural, né? Acho que o principal aprendizado é que dentro do benchmark do que você for fazer, você pode sim construir um excelente preço e tem que pensar na competitividade, porque o cara que é grande, ele já passou por tanta coisa. Sabe assim, a gente hoje não é grande, a Nectar, mas a gente, por exemplo, quando eu vejo um amigo fala assim, olha, fulano me cobrou 20 mil para fazer um aplicativo. Eu olho e falo, cara, não vai te entregar nem o site do aplicativo. Com certeza, não vai. E é experiência, né, Ciro? Sim. Acho que você viveu isso na prática. Cara, eu acho que é experiência e é noção de onde você vive. Assim, fala sobre valores mesmo. Uma empresa em Goiânia ela não está acostumada a pagar aquilo que um serviço vale. Sim. E aí, até por parâmetro. Quando fala consultoria, fala em software, como é que você baliza preço? Não baliza. Você tem o seu resolve o problema. O quanto você está disposto a pagar por esse problema que eu estou te resolvendo. Essa deveria ser a análise, né? Assim, cara, eu tenho um problema que me gera... Vou dar um exemplo nosso. Assim, olha, eu tenho um problema... de nome que me gera um prejuízo de 3 milhões a semana. Então, eu preciso resolver esse negócio. Então, tá. Se eu te resolver isso em 1 semana, ou 2, ou 3, quanto você está disposto a pagar? Essa é a conta que deveria ser feita em qualquer negócio, né? Que é o ROI, o retorno do investimento. Mas aqui em Goiás, o pessoal olha ao contrário. Peraí, quanto tempo você gastou para fazer isso? Pô, mas você é muito novo, não vale. Eu já ouvi de cliente... Assim, nós vamos precisar renegociar o contrato
porque você está ganhando dinheiro demais. Eu falei, tá, mas eu estou ganhando um percentual do que você está vendendo. Você vendia 0. Agora você está vendendo 10. E aí, agora, nós vamos renovar o contrato e você me traz como proposta reduzir esse percentual porque você está vendendo muito. Depois que você prestou o seu serviço. Depois prestou o serviço. Então, tem um pouco dessa mentalidade que eu entendo que em São Paulo não existe. E por isso é importante mais, eu acho, todo goiano que empreende ter um mínimo de experiência lá para entender como o mercado funciona. Aham. Porque é um mercado muito democrático. Né? Assim, se você for bom, você é bom. Você vai ser remunerado por isso. E aqui eu acho que as coisas não acontecem tanto dessa maneira, né? E aí, acho que esse ponto, assim, da experiência mesmo, João. Você precisa ter experiência de quanto custam as coisas lá fora para entender até como se valorizar. A questão de síndrome de vira-lata, eu acho que ela vem pela falta de informação, de parâmetro. E por isso que é um negócio tão legal você fazer um podcast como esse e trazer pessoas tão interessantes também que contam a história, né? Sim, Então, sim. É a diferenciação. Porque, na grande real, quando eu comecei a produzir conteúdo em 2016, os primeiros Webnectars, eles eram uma tentativa de aprendizagem minha, sabe? Então, por exemplo, eu estava ali naquele momento tentando rampar um time de vendas numa empresa de software, num mercado mais competitivo de software do Brasil, e sem conteúdo, porque aqui realmente, em Goiânia, eu fui no Sebrae, sabe? Eu vi pessoas que não tinham o que me falar, sabe? Realmente, pouquíssimas, e muita gente não tinha o que falar. E eu percebi o seguinte, Ciro, se eu quisesse aprender, eu tinha que ir para fora, né? Assim, e fui para Santa Catarina e São Paulo, foram os 2 lugares que eu mais aprendi. E o Webnectar foi um puta de um case para mim, assim, como entrega e pessoal, sabe? Porque eu consegui... Qual que é a minha habilidade como pessoa? Fazer relacionamento. Então, eu ia para esses eventos, fazia relacionamento e conseguia trazer uma pessoa que estava 5, 10 anos na minha frente. Nos parâmetros de hoje, isso é muito tempo, né? Assim, é 20, 30 anos antes da parte digital. E esses caras vinham prestar uma entrevista para mim gratuita e que eu colocava perguntas que eu tinha sobre dúvida da minha operação. Tipo assim, cara, mas se não tiver lead para trabalhar e tal, compensa ter um SDR? Sabe? Eram coisas de venda, logicamente. E eu ouvi cada, assim, consultoria e pessoas que falavam coisas diferentes de outros convidados. De repente, eu comecei a ter o mesmo e, às vezes, mais conteúdo do que a maioria desses caras, porque eu trouxe eles para dentro do meu cenário. E foi uma vantagem porque eu não precisei de me mudar para fazer isso, né? Acho que pelo momento do que a gente estava vivendo. Então, foi muito transformador ter parâmetro, né? João, cara, eu ouvi uma coisa uma vez e ficou muito marcado. Tem uma proximidade muito grande que você está dizendo, cara. Que eu acho que entra essa questão de visão de informação. Muitas vezes, por que esses caras se destacaram também, né? Porque eles foram lá e fizeram, mostraram. Então, a quantidade de coisas que acontece, né, dentro da Nectar, e imagina o quanto o mundo perderia se você não resolvesse mostrar isso. E eu falo mundo, não estou falando só pelas pessoas que acompanham de fora, mas internamente, o quanto isso é importante para a cultura, para o desenvolvimento das pessoas. Sim. Né? E isso acaba precisando, infelizmente, né? Isso acaba sendo uma validação interna. Assim, pô, peraí, eu também estou fazendo coisa pra caramba. Eu estou fazendo mais, mas eu não estou mostrando. E muitas das vezes, isso foi um aprendizado para mim. Eu ouvi e me tocou bastante. A gente acaba se diminuindo enquanto entrega, enquanto feito, para eventualmente abraçar essa posição um pouco vira-lata mesmo. Não, peraí, meu lugar é aqui. Quantas vezes você não ouviu já, né? Não, ó, nós fechamos com uma empresa de CRM de São Paulo. O cara não fala o nome, não fala a história, fala que é de São Paulo. E, cara, você tem histórico pra caramba, você fez coisa pra caramba, e nada muda isso, né? A percepção que a gente tem, às vezes, de humildade em, poxa, não vou falar numa câmera, não vou gravar um Webnectar, não vou criar um programa novo, ela acaba vindo por receio pessoal quando tem muita gente querendo ver isso lá fora. Né? E a gente parte do pressuposto, quando vai construir o primeiro conteúdo, a primeira dúvida é, mas o que eu vou falar? Não, mas ninguém quer ouvir isso.
sabe? E, velho, quando eu me destravei com o Éder, né, que é nosso amigo em comum aqui também do estúdio, ele falou uma coisa pra mim que me marcou. Ele falou assim, João, deixa eu te falar, uma parcela de 2% dos seus seguidores conseguem falar no mesmo idioma que você. Então, não acredite que as pessoas já sabem tudo que você vai falar, não. E mesmo se soubessem, elas querem ouvir as coisas repetidas por validação, porque elas seguem outras pessoas parecidas que estão falando. Sim. Então, assim, falar o básico, fazer um conteúdo. Eu fiz uma live esses dias sobre produtividade, sabe? E olha só como é isso. Eu li muito cedo o GTD, o Get Things Done, do Allen, que é a arte de fazer acontecer, antes de ter a tradução até. E eu fiz o meu algoritmo de produtividade, meu, pessoal, sabe? Criei e melhorei meus números, porque eu sou muito hiperativo, desfocado, assim, posso não parecer, tá? Mas eu sou extremamente... Você também tem isso. Eu sou aquele cara que eu não consigo fazer uma coisa só, duas coisas ao mesmo tempo, só, sabe? Eu tenho que fazer 3, 4, porque a minha ansiedade é muito acelerada. Eu acho que é o mal da nossa profissão. E aí eu li, fiz uma parada, fiz um conteúdo e mostrei. As pessoas viram e falaram assim, meu Deus, que massa, sabe? Faz um curso disso, explica mais e tal. Falei, gente, mas eu não sou especialista nisso. Isso é só um método que eu criei que funcionou pra mim. Não sei se vai funcionar pra você. Aí eu fiz a live, a galera gostou, sabe? Então, assim, tem muita coisa ainda, por mais que a gente tenta passar tudo, e eu tento mesmo passar tudo de uma forma muito gratuita, não intencional, porque eu não vendo produto, infoproduto, eu não vendo a minha imagem, realmente eu tenho uma empresa por trás, que é um software, e tudo que eu faço realmente é por cultura e desenvolvimento. É um give back que eu não tive, tá? Sabe assim, eu não tive esse give back e eu tô fazendo ele de volta. Vou te cortar pra falar o que aquela lição que eu disse, cara, quem é foda tem prazer em ajudar, né? Não fica cobrando. E aí tem gente que vai te ver e fala assim, pô, João, você tem que fazer um curso, cara, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Eu falo, não, mas não é aqui que eu vou ganhar, não é né? isso. E beleza que você faça, mas, cara, não é a prioridade nesse momento. Não. E óbvio que dá trabalho, né, montar o curso. Agora, quando você faz de uma forma espontânea, como é feito, cara, tô fazendo porque, sei lá, pela mesma razão que eu respiro, que eu quero, que eu gosto, né? Existem lições do dia a dia, sabe, minúsculas, que podem mudar o dia e a decisão de alguém. E já aconteceu, sabe? E às vezes uma galera responde e tudo. Eu fico super, assim, feliz de saber que aquilo transformou alguém. Cara, é legal porque quando tava tudo desligado, que nós estávamos contando sobre a sua nova sala, né, na NEC. E assim, pô, é legal porque eu tenho acesso com todo mundo, mas é ruim porque toda hora alguém me para eventualmente perguntar alguma coisa. E é esse o ponto, cara. Esse 1 minuto, João, um minutinho. Esse 1 minuto, ele muda a vida, muda a decisão de muita gente. Sim. E aí, quando entra numa coisa de escala que a internet consegue fazer, acho que esse é o ponto, né? De ajudar muito mais pessoas, né? Isso é um ponto legal. E assim, evoluindo, né? Pra gente caminhando, entendendo a Enredo. E como que você se posicionou, porque a gente entendeu como que nasceu, como que isso veio de você realmente, mas como que a Enredo se posicionou. Eu conheci vocês, acho que em 2014... com a Active, no case da Active, que foi um puta case, através do Rildo, até ele que apresentou. Exato. E como que, tipo, naquele momento eu fui na Enredo, a gente teve uma reunião, e eu já falei, caralho, esse bicho é foda pra caralho, velho, que loucura foi essa? Isso em 2014, né, assim, a Nectar tinha, sei lá, 6 pessoas. Como que você chegou nisso, sabe? Como que a Enredo desenvolveu tão rápido? Porque, pelos números, isso começou em 2009, 10. Começou em 2012. 11 foi o embrião. Então, 11 eu comecei a empresa sem saber como emitir CNPJ, porque eu não tinha feito... não tinha feito CNPJ, não sabia emitir nota. Então, começou em 2011. 2012 a 14 foi um período bem embrionário para nós. E 14, quando a gente se conheceu, acho que foi final de 2014... provavelmente novembro ali, por aí. A gente estava passando por um momento de transição. Então, vocês eram 6, a gente também era isso aí. Acho que 5, 6 pessoas. Mas a marca da Enredo já passava medo. A gente foi projetando, assim. A gente teve uma felicidade muito grande de conseguir alguns clientes bem estratégicos no começo e que eram muito B2B. E
por questão de sigilo, eu poderia até dizer que por questão de estratégia, a gente não divulgava. Então era uma coisa... Porque, cara, ninguém procura branding, era como a gente se posicionava. E nós até tivemos fases. Primeiro eu preciso explicar o que é branding. E aí, cara, não rolou. Ninguém quer saber o que é branding. Segundo, tá, então eu vou mostrar a estratégia por trás do que nós fazemos. E aí foi 2014, a gente conseguiu uma virada. Esse case da Active em específico, ele foi muito legal por trazer mais track record, né? Era uma empresa que faturava X e no final de um ano já tinha triplicado o seu faturamento, já tinha aumentado em 50% margem. Nós tínhamos um outro case para uma empresa de agronegócio que ela faturava 500 milhões, no final de um ano estava faturando 1 bilhão e 200, foi comprada e a gente participou desse processo. E foi uma coisa muito louca, porque muito novo e sem ter tido passagens para outros lugares, eu comecei a lidar com executivo. Só que era legal, porque era executivo dono. Então, era executivo dono que às vezes trazia um executivo de fato, né? E a gente conseguiu desenvolver uma percepção muito grande em cima disso. Cara, a empresa que é de dono, a gente sabe a dor, a gente entende, a gente sabe resolver. E aí, em 2014, nós éramos até então uma empresa de branding, já tínhamos agregado o design na nossa estrutura. 2016 para 2017, nós temos uma nova virada e agregamos a arquitetura como também um braço. Então, pensar em marca é uma coisa que eu sempre falo, né? Pensar, se for super propósito, pensar nisso. Qual que é a bandeira que eu carrego? Pelo que eu luto enquanto marca. E nós tínhamos esse desafio. Ok, eu identifiquei uma essência dentro de uma empresa, e toda empresa tem essência. Nós transformamos essa essência em diferencial competitivo. Maravilha. Agora, como é que eu desdobro isso para toda a empresa, para todos os pontos de contato? Então, isso muitas vezes vai acontecer via um site, via identidade visual, né, que comunica a mudança. E a arquitetura, mas layout. a arquitetura ela trazia isso também. Tá, performance de loja, o ambiente corporativo, como ele muda o comportamento das pessoas. Então, nós agregamos isso por ter dificuldade em trabalhar com escritórios de arquitetura naquele momento, por exemplo. A gente terceirizava, assim como foi feito com o design no começo. De lá para cá, 2016, 2017, a gente foi testando muita coisa e 2018 passa para uma nova virada. Falei, então tá bom, nós vamos agora construir o caminho daquilo que a gente sempre construiu para ser, que é uma das empresas mais relevantes de identidade, de inovação para marcas do Brasil. Essa é a nossa meta. E ali a gente começa a adotar um pensamento que para nós virou uma filosofia, que virou metodologia, que eu estou escrevendo um livro em cima disso, que é o Brand Innovation. Então, é um termo que nós criamos para mostrar que inovação é o maior vetor de crescimento de uma empresa. Mas a inovação acontece do propósito e do pensamento que eu tenho enquanto marca. Então, é muito fácil olhar para exemplos práticos disso, né? Se eu penso em Apple, o que está por trás da Apple não é desenvolver coisas muito bonitas e acessíveis. É pensar diferente, é fazer diferente. Então, esse é o vetor de inovação para a marca da Apple. Então, ela pode ser até a segunda a lançar alguma coisa. Mas quando ela lança da melhor maneira possível. É muito diferente. E isso se reflete em tudo. Reflete na cultura da empresa, na marca. Então, a cultura da Apple é uma cultura de agressividade, de alta performance absurda. Se a gente abrir um computador da Apple, a gente vai ver. Tudo é milimetricamente colocado, né, nos lugares. E acabou se tornando um produto de pessoas de sucesso, né? Tipo, exatamente. Aí entra a questão da marca. Desejo, Qual que é a percepção que ter Apple me gera? Ou como me faz sentir? E aí isso vai entrar em estratégia de canais, que são todas essas coisas que a gente faz hoje, né? Onde eu distribuo o meu produto, quem são os meus parceiros, como eu precifico alguma coisa. Se a gente pegar a Apple, todo ano praticamente que eles lançam um novo iPhone, eles lançam no mesmo preço do anterior. Só que eles criaram categorias acima para aumentar a margem. Não, então tem o iPhone 13. Eu tenho o iPhone 13 Pro. Tem o iPhone Pro Max. Mas o 13 ele é do mesmo preço do anterior ali, muda pouca coisa. Então isso é uma estratégia de negócio. Até que isso vai se refletir também na questão de toda a experiência, que é o que nós comentamos lá atrás. Então assim, hoje a Enredo é uma consultoria de inovação para marcas e o nosso principal ponto de segmentação de cliente é empresas que querem crescer, que querem ser protagonistas nos seus mercados. Então, a gente normalmente trabalha nessas situações. Qual que é o seu momento? Eu quero expandir para um território novo, eu quero preparar uma empresa para uma aquisição, eu quero passar por uma fusão, eu vou expandir produto e portfólio. A gente acaba ajudando em todos esses aspectos aí. Entendi. Show. E eu, como amigo e pessoa que já viu vários cases acontecerem, é um processo
você fica apaixonado, né? Assim, você vê um vídeo da construção de uma marca, não sei qual marca você poderia falar, além de Active, que a gente já falou aqui, mas aqueles vídeos que estão no site. Eu lembro de um, eu posso falar porque eu acho que a empresa não existe mais, que é a Mamute. Sim. Cara, que vídeo, bicho. Meu Deus do céu, deu vontade de fazer CrossFit quando eu vi o vídeo. Eu comecei a fazer na época. Você começou? Na época eu comecei. Eu vi o vídeo, eu fiquei assim, chocado como vocês pegaram um nome que cá entre nós é feio, o nome Mamute, sabe, velho? E conseguiram fazer uma marca assim que eu fiquei pilhado. Falei, bicho, eu vou comprar uma bola, uns trem, vou treinar essa porra em casa e tal. Fiquei chocado com o quanto é muito... Vocês conseguiram criar o senso de desejo, aquela do vinho em caixa. Vocês criaram até a embalagem, né? A forma de distribuir o vinho. Cara, porra, é realmente brand innovation. A gente acaba pensando muito nisso, assim, João. O desafio... e aí você perguntou lá atrás, pô, como é que você não foi para outros caminhos de tendência e tal? Isso está no nosso DNA. Então, hoje, dentro da empresa, nós temos time de tecnologia, tem gente de UX, tem gente de arquitetura, de engenharia, de psicologia, de jornalismo, de administração, de design. Tem uma coisa muito multidisciplinar que faz com que a gente crie coisas novas sob pontos de vista diferentes. Então, a demanda que a gente recebe não é, eu quero vender mais através de canais digitais. A demanda pode até ser, mas a gente tem o hábito de questionar. Tá, mas por quê? Você quer vender mais através dos canais digitais? Porque meu faturamento está baixo. Tá, mas por que seu faturamento está baixo? A gente vai questionando, até que às vezes a gente entende que o faturamento está baixo porque o posicionamento ele não está legal, porque você quer conversar com todo mundo. E a consequência disso, em termos de resultado, vai ser uma nova estratégia de performance digital, vai ter ads. É impossível falar sobre crescimento de uma empresa sem pensar no aspecto digital, que é onde o marketing está. Mas por trás disso, né, o que você, enquanto empresa, pode ser? E é isso que a gente faz. Destrava todo o potencial da empresa, aonde ela pode chegar. Assim, é quase um trabalho de coaching e desenvolvimento. Né? João, cara, aonde você acha que pode chegar na sua vida? O que você nasceu para ser? Por que isso não está acontecendo? É esse o nosso trabalho. E em cima disso, a gente cria toda uma jornada. O caso da Mamute é muito legal, porque quando eles nos procuraram, e aí contextualizando, né, a Mamute ela era uma empresa de Goiânia que fabricava equipamentos e acessórios para CrossFit. Foi uma das primeiras do Brasil, né? Foi uma das primeiras do Brasil e eles estavam num momento de concorrência muito grande, porque as multinacionais estavam vindo, que eram muito grandes, que tinham grife, e outras empresas muito pequenas estavam surgindo importando o produto da China. Então, quando nós começamos o projeto, esse era o desafio. Assim, a gente está perdendo o mercado. E mas o que vocês querem ser? Nós queremos ser a maior empresa do Brasil. Então, tá bom. Essa é a nossa métrica. Então, o que a gente vai analisar? Beleza, o quanto isso aqui é sonho, distante, ou quanto isso é desejo, me deu vontade. E aí, o sonho você vai atrás, cara. E às vezes você arrebenta, né? Mas segue. Esse é o primeiro ponto. Qual que é a capacidade da empresa para fazer isso? Que diz que quer fazer. Como o mercado está se comportando e qual é a capacidade do mercado. E quais são as oportunidades que nós temos para, de fato, isso ser relevante para o público. Então, esse é um exemplo claro. A Mamute era um nome pesado, agressivo, né? Tinha um elefantão bem agressivo enquanto marca e ela comunicava com o público quase bodybuilder, assim, bem hardcore de CrossFit. E nós vimos naquele momento um cenário de wellness crescendo, um comportamento diferente. Ela passou a abraçar um público maior por um posicionamento, né, mais pautado. Mais saudável, mas sem falar o saudável chato. Era muito mais... radical, um saudável radical. Eu lembro disso. Um saudável radical. Dava assim, eu quero fazer parte desse movimento aqui. Tipo as propagandas da Red Bull. Sabe? Tipo as propagandas da Red Bull. E era muito diferente do que todo mundo estava falando. Enquanto o pessoal estava falando sobre qualidade de barra de ferro, anilha e durabilidade, cara, a gente estava falando de você ter liberdade para ser você. E você conseguir se sentir bem com você mesmo por vários aspectos. Que hoje é até clichê, né? 2015, 2016 isso não era. Em um ano, a Mamute se tornou a maior empresa do Brasil. E aí a gente teve um caso até complicado, porque ela vendeu tanto, que ela teve uma dificuldade de organizar até caixa. Então é um ponto também de atenção, né, para quem empreende. Cara, às vezes crescer pra caramba não é um caminho tão saudável. Você precisa estar preparado para isso, né? Step, mas é um super caso legal. Porque eles tinham uma característica de
de desenhar e produzir os próprios equipamentos, né? O Joatan... Ele era apaixonado nisso, né? Ele vivia, respirava aquele negócio. Um beijo, viu, Joatan? Tô falando você porque eu gosto muito do Case. Ele fazia as paradas, eu lembro de ir na cozinha dele lá e, tipo, ter couro desenhado, assim, como se fosse uma sapataria, aquela coisa... Ele testando, não, vou criar um produto novo e não sei o que. Eu não entendo nada, tá, Ciro? Dos produtos que eram. Eu nada, zero. Ele fazia, ele desenhava e testava, ele usava. Sim. Não, isso aqui ficou ruim a pegada, vamos mudar tal. E mudava os desenhos. Cara, essa história do Joatan, que até tá empreendendo em outra iniciativa ainda no setor, né? Ele produz equipamento para qualquer marca, é muito legal. Uhum. A história dele é fantástica, porque ele começou do absoluto zero. E veio de uma família com poucos recursos, muito humilde. O cara foi atrás e ele começou a desenvolver para ele. Assim, por que você está fazendo isso? Cara, por que você empreende? Cara, porque eu quero um negócio melhor. Não tinha ninguém fazendo, eu fui lá e fiz. Acho que essa é a história de muita gente que empreende, né? E ele testava aquilo. Isso foi muito legal quando a gente fala sobre posicionamento até. Ele desenvolveu produtos muito legais e tal. Mas uma das coisas que mais fez sucesso na Mamute foi nós fazermos webséries para quem empreendia em um box de CrossFit. Então, nós ampliamos a venda num volume tão alto nisso. Você que é dono de um box de CrossFit, nós vamos te ajudar a vender. Nós vamos te ajudar a construir. Então, é uma coisa meio consultoria. Você vai precisar de tanto, de recurso financeiro, tanto de espaço, a ponto de começar a desenhar o próprio layout para o pessoal. E ele tinha essa autoridade. Cara, eu empreendi também, eu sei o que está passando. Uhum. Então, não estou te vendendo produto, eu estou te vendendo empreendedorismo, oportunidade, crescimento. E foi muito legal, porque a gente criou um ecossistema assim, de pessoas que começaram com eles lá atrás, com 2 barras, de repente estavam com 120, com uma segunda unidade, terceira unidade. Então, foi muito... E é gratificante demais assim, o que a gente faz, porque a gente tem a oportunidade de vivenciar histórias, né, de muita gente. Então, a gente fala de empreendedorismo, a gente também entra com empresas, né, de capital aberto, que às vezes é outra dinâmica, é outro negócio, mas o aprendizado é enorme. Eu vejo isso. Mexer com a experiência, com o comportamento de consumo. E eu vi vários rebrandings, a Nectar já passou e tal. E eu vejo o quanto vocês conseguem realmente mexer com a emoção da marca. Sabe? Quando você vê aquele vídeo, vários, né? Os que estão no seu site, da Blue 3. São coisas assim que quando eu vou falar de você, eu falo, cara, entra aqui, enredo, branding, case, clica lá e vê 2 vídeos, eu não preciso te explicar nada. Você vai entender mais ou menos o que é, porque realmente constrói uma parada massa. Cara, e caminhando para o final, Ciro, a gente avançou no horário, eu queria falar do SX, velho. Esse ano rolou, né? Depois de, acho que 2 anos, né? 2020 e 2021 não teve. Exato. Esse ano teve, o SXSW acho que é o maior evento de inovação do mundo, né? Conta um pouco. Eu não sei exatamente se ele é o maior em termos de volume de pessoas, mas com certeza é o maior em termos de discussão. Então, o SXSW é um evento que acontece há mais de 30 anos, sempre em Austin, no Texas. E a SXSW é uma abreviação de South by Southwest. E ele é um evento que eu considero quase um termômetro mesmo da inovação e comportamento na vida de todo mundo. Então, lá, eu fui a primeira vez em 2018, estava preparado para ir em 2020, acabou não acontecendo. 21 fizeram uma edição online e 22 teve aquela expectativa, assim, poxa, como vai ser esse encontro num evento grande de novo, né? Uhum. E ele acontece em praticamente toda a cidade de Austin, do grande centro. Então, é como se nós tivéssemos, 30 eventos acontecendo num hotel, mais 50 acontecendo no centro de convenções, tudo isso simultâneo. Uhum. Então, você precisa escolher o que assistir. Assim, na língua brasileira, está acontecendo um pedaço no AMB, São Paulo, outro no BTC. Exatamente. No WTC, sabe? Cada um. No WTC tem ali 3 salas de convenção, de cada uma delas funcionando uma coisa. Uhum. E aí, no meio da rua, às vezes tem alguma coisa acontecendo em restaurante, que marcas fazem ativações, né? A Amazon, ela aluga um espaço, cria um espaço ali para falar sobre temas. A Porsche, por exemplo, estava lá esse ano com uma série de temas envolvendo igualdade, envolvendo NFT, envolvendo tecnologia. A Porsche? A Porsche. Que loucura. Então, uma das coisas mais legais que eu vi lá, cara, por exemplo, da Porsche, falando sobre isso, foi uma mulher, que ela é muito nova, 22 anos, e ela é piloto de Fórmula Porsche.
E ela estava contando como é difícil conseguir patrocínio quando você é mulher e não vem de uma família rica. Então você precisa ter dinheiro para continuar competindo. E ela tinha essa dificuldade. De repente, os caras falaram, olha, vamos criar um NFT daquilo que a gente tem, né, do nosso carro, do nosso uniforme, e vamos começar a abrir para que os fãs financiem a carreira dela. Através dela. E aí, através de token, né, a tokenização. Que era uma das grandes pautas, né? E o que ela começou a lançar, ela lançou naquele dia, então foi exclusivo, quase uma vernissagem, ela lançou uma campanha aberta para que qualquer fã pudesse financiar a campanha dela. E ela tem um carro que é a cara dela, que não tem nenhum patrocínio. Então a gente começa a mudar completamente a dinâmica de mercado e daquele esporte, né? Mas o legal do SXSW é que ele traz discussões em que se chama de trilhas. Tem trilha de inovação, tem trilha de tecnologia. Esse ano teve uma trilha muito forte de cannabis, medicinal. Teve, cara, um ponto que foi muito, muito forte envolvendo consciência, envolvendo sanidade mental. Isso aí começou em 2018. Em 2018, o Headspace ele tinha uma salinha no hotel. Em 2018. Esse ano, praticamente, durante todo o evento que acontece em 10 dias, você tinha uma série de palestras falando sobre saúde mental. Web3, toda essa coisa de metaverso, né? Então foram discussões, igualdade de gênero, o futuro do sexo. Então foram temas que aconteceram lá, que aparentemente são muito desconexos, mas faz sentido para a vida de todo mundo. Então, quando eu olho o comportamento das pessoas e futuro e tendência, eu consigo prever aquilo que existe enquanto oportunidade de negócio. Eu antecipo alguma coisa. E às vezes as coisas estão muito desconexas, como eu disse, mas se a gente procurar com carinho e estimular, a gente começa a ver que tem muito insight. Por exemplo, nós estamos falando de metaverso e comprar terreno no metaverso. E tem esse mercado acontecendo, e NFT sendo reduzido a bichinho, né, figurinha. Mas tem um universo de possibilidades por trás que leva a questionamentos, por exemplo, de ética. O futuro da ética quando se fala em tecnologia. 80% das pessoas que estão no metaverso hoje, elas afirmam ser do sexo feminino. Então, provavelmente a estatística não é correta, né? Mas está lá. Eu sou feminino ou masculino? 80% feminino. Isso começa a mostrar que as pessoas, né, de sexo masculino, de um modo geral, quer viver um comportamento novo. Como é que é ser mulher no metaverso? Então, essa é uma questão que está distante, comportamento. Quando a gente olha para um contexto também de discussão lá que envolvia o futuro do sexo ou igualdade, as pessoas começam a questionar, como é que é o consenso de igualdade no metaverso ou no mundo de inteligência artificial se eu estou dentro de uma empresa que não tem igualdade? E quem está construindo o metaverso ou regras de inteligência artificial, machine learning, são brancos, héteros e tal. Então você começa a questionar isso. E aí você tem um movimento contra a cultura gigantesco acontecendo, que é assim, cara, eu não quero fazer parte disso. Como fica a minha saúde mental acontecendo no meio disso tudo? Porque hoje, se você pegar um óculos, você vai ter ali a opção de meditar. Então, cara, eu quero me desligar, eu quero meditar, conectar comigo. Então, você coloca um óculos de metaverso e você começa a meditar em 3D. Né? Cai em Maldivas. Mas olha que loucura do negócio, né? Você não consegue se desligar e fica essa discussão. Pô, com tanta tecnologia, a gente está perdendo a essência do que nos faz ser humanos. Tá todo mundo, ao mesmo tempo, investindo muito em tecnologia e ninguém quer ficar de fora disso porque a oportunidade de negócio existem ali. E começa a virar uma grande confusão na cabeça de todo mundo, né? A lição que eu tive de lá, cara, assim, como é um evento que todo mundo vai para aprender muita coisa nova, no primeiro dia eu falei, vou aprender muita coisa nova. Só que a sensação que eu tive como pós-pandemia tudo na internet ficou muito rápido, informação chega para todo mundo, você não vai para um evento desse para encontrar o pulo do gato. Você já tem o pulo do gato. Você já tem o pulo do gato. E um cara falou sobre isso. Gente, se eu puder dar a dica, o pulo do gato para vocês enquanto empresa, enquanto pessoas, sejam mais humanos.
sejam mais humanos. O segredo ele vai estar todo aí. Mas é um evento fantástico, assim, que eu pretendo ir todos os anos se eu tiver oportunidade. É muito, muito legal. Show, show. Cara, que massa. É uma viagem muito louca que eu não sei nem falar muito nesse assunto, porque a gente tava comentando, né? O mundo hoje, quando você quer influenciar na internet, quando você está muito focado em produzir conteúdo, você já está vivendo uma espécie de um metaverso, né? Você não consegue se desconectar. Se você for olhar ali no seu celular, tempo médio de uso de rede social, você vai ver ali, sei lá, 3, 4 horas no Instagram, 3, 4 horas no WhatsApp. Ou seja, do seu dia, você ficou 8 horas se conectando digitalmente com as pessoas. Se isso não for uma espécie de metaverso, eu não... Saca? Eu acho que tá correto, assim. E mais do que isso, como você se comporta no Instagram não é o mesmo jeito que você se comporta no grupo de amigos no WhatsApp, não é o mesmo jeito que você se comporta no LinkedIn ou no YouTube e da sua vida real. Então, até falando de metaverso, uma coisa que é muito louca, o pessoal tá falando, cara, às vezes você vai ter 5 avatares diferentes em metaverso. Você vai e aí você toca o louco, você toca o louco em um ali, cara, que eu sou o GTA, enquanto o outro eu sou a pessoa que se relaciona bem com todo mundo e tal. Mas esse é um ponto, assim, muita gente estava tentando descobrir metaverso lá. E aí a conclusão pelo menos aqui eu cheguei, cara, estão empurrando a ideia de metaverso pra gente ali. Teve uma palestra do Mark Zuckerberg, ele, assim, praticamente defendia o metaverso como ferramenta de popularização, de algo democrático, mas quando entra nessa contradição de saúde, é essa sensação, cara, será que a gente quer isso? É esse o futuro que a gente quer? Beleza eu estar por dentro, mas o que nos faz ser humanos, de alguma forma, começa a negar esse tipo de coisa. Eu fico pensando assim, a gente vai criando facetas, assim, filtros, e o metaverso dá uma possibilidade de você ter personalidades de fuga de comportamento, de coisas que você deveria corrigir na sua vida real, saca? E às vezes você precisa de um personagem para fazer algo que você não consegue fazer na vida real. Exatamente. E aí eu me pergunto, até que ponto vale, sabe, você fugir tanto dos seus problemas para ir mergulhar numa piscina digital ali de viver outra vida que não é a sua, saca? Sem dúvida. O Zuckerberg nunca vai falar, né, assim, que o metaverso vai trazer malefícios. Ele viveu assim, tava falando dele esses dias, uma loucura que existia o gráfico da rede social, você lembra disso? Sim. Era um gráfico que tinha um pico e depois toda a rede social tenderia a cair. E ele foi muito safo em entender esse gráfico. No momento certo, comprou o Instagram. A galera do Snapchat não quis vender, ele criou o Reels. E agora ele tá tendo realmente a principal concorrência que eu acho que ele já teve na vida dele, que é o TikTok. Sim. E a gente vai entender o quanto isso vai realmente mudar. E talvez a parada do metaverso é a primeira resposta, né? Exato. E é uma tentativa muito ousada. Porque, assim, você viu... Não sei se você... No Google Trends tem uma parada de pesquisa sobre a palavra metaverso. Antes do Zuckerberg falar no mundo... Era assim, 2, 3 pesquisas por dia no mundo. Ele falou, deu um pico e já voltou a cair, sabe? Porque eu acho que é muita coisa de revolução ao mesmo tempo. E se a gente for pensar numa lógica mais palpável de business, de tudo mais, a tokenização das coisas, a parada dos criptoativos, meio ambiente, tem muita coisa acontecendo mais importante do que você ter um avatar para ir lá viver um Jackass Life, sabe? Então, tem essa discussão, assim, até a discussão do quanto nós estamos prontos para isso, o quanto a gente quer. Então, cara, o Google lançou o Google Glass lá atrás e não deu. O mercado não estava pronto, ninguém queria aquilo, né? E a gente está tendo essa iniciativa. Por isso que a pauta de ética me chamou bastante atenção, porque entra nessas discussões. Beleza, a discussão hoje não é mais tecnologia. Cara, criar um negócio fantástico. Não é. A discussão é criar tecnologia, eu viralizo alguma coisa, ok, tem esse potencial, mas beleza, qual que é o impacto do que eu estou criando na sociedade? Como eu mudo alguma coisa, né, fazendo isso? Para bem ou para mal. Para bem ou para mal. E aí, cara, falar sobre finalizando esse assunto, falando sobre tecnologia, foram apresentadas coisas lá de bioengenharia extremamente avançadas. E aí entra na questão da ética. Já foi criado no mundo um bebê em laboratório. E ele está vivo.
Já existe um estudo muito avançado de você ter o seu próprio filho só com os seus genes. Então, você não precisa mais ter homem e mulher para procriação. Eu quero descer, E aí é o ponto, assim. E você tem um caminho muito grande disso que nos leva a polarizações, né? Esse é o grande problema. Então, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa louca acontecendo, e por isso a discussão central é qual o impacto de tudo que eu crio para a sociedade. E show, para finalizar, vou trazer um assunto só, a gente nem falou disso, mas o Monark foi cancelado do Flow, né? E ontem, ou antes de ontem, ele inaugurou o canal novo dele, de game, e ele deu o pico de audiência mais alto do que o Flow, no mesmo horário, sabe? E é numa outra plataforma, diferente da Twitch até, porque as plataformas não estavam querendo aceitar ele, sabe? E ele ganha por membros ativos. Eu vi uma análise de um cara que... sobre esse momento do cancelamento. O Monark, em pouco tempo, com os membros do canal dele, ele vai estar ganhando a mesma quantia ou até mais do que ele ganhava no Flow, porque a monetização do YouTube não é das melhores, né, para esses infoprodutores, principalmente para ele que é setorizado. O Monark veio do game, ele não veio de um podcast qualquer, e ele quase, assim, se a gente for perceber tudo que aconteceu com ele, a forma como ele conduziu, ele quase, tipo, teve que entrar pro metaverso para ser outro avatar e ser outra pessoa e ser aceita. Mas me deu, assim, uma luzinha de esperança sobre o cancelamento. Cara, ele fez merda, realmente ele falou besteira, eu não entro nesses méritos, mas o cara se reinventou, velho. Muito rápido. Sim. Até, né? Muito rápido. E como tendência de consumo, o cara, nessa análise que eu vi no Instagram, o cara falou assim, cada vez mais você tem que se preocupar em ter a sua comunidade muito forte com a sua imagem, sabe? Porque qualquer dia que você pisa na linha, o mundo tá pronto para te tacar ovo, sim, sabe? Literalmente. Você pode ser o cara que criou a cura do câncer, mas em algum momento você pisou na linha do pode ou não pode falar, você vai receber ovo na cara e pode ser cancelado por isso. E você tem que ter uma comunidade que te reforce. Show. E nós não sabíamos, né, que o cara teria. Assim, o comportamento, quando aconteceu tudo, a gente pensa, porra, o cara se fudeu geral e tudo, mas a comunidade dele, de alguma forma, salvou ele foi pro game e conseguiu se manter forte. Cara, eu não sabia. Mas isso é interessante muito recente, demais. Tem 2 dias. Eu não sabia. Assim, nos últimos 2 dias eu fiquei ausente de muita coisa. Mas isso é muito louco, cara, porque acho que as coisas só são o que são, têm o valor que são, porque alguém foi lá e falou que tem. Essa pessoa ela só é importante porque alguém falou que ela é importante. Ou essa pessoa é importante porque ela conhece tal pessoa. Essa coisa de comunidade, de internet, ela gera um ego enorme, né, em que as pessoas muitas vezes se mergulham nesse aspecto digital para ter algum tipo de popularidade. E não necessariamente ter uma mensagem. A quantidade de influencers que fazem só dancinha, o que você faz? Não, faço dancinha. Beleza. E além disso. Eu acho que no caso do Monark, sem entrar no mérito de certo e errado, cara, é engraçado a gente ver essa cultura de cancelamento, porque se você não toma partido de alguma coisa, você automaticamente está errado. Você não pode, por exemplo, falar assim, cara, simplesmente eu não quero lutar, eu não quero brigar. Eu não quero escolher A ou B, eu não quero esquerda ou direita. Não quero militar por nada. Não quero militar por nada, eu só quero entender as coisas como são. E é legal porque quando a gente olha, é legal pelo ponto de vista de esperança, eu concordo com você. Normalmente, o caso do Monark, imagino que tenha acontecido, ele foi cancelado por muita gente que talvez nem acompanhasse o cara de fato. Virou trend, então eu tenho que tomar partido, senão tá errado. Né? Eu tenho que falar, eu tenho que emitir minha opinião, porque todo mundo é especialista em alguma coisa. Então eu concordo muito com você. Quando você cria comunidade, cria nicho, as pessoas que te acompanham, elas sabem quem vocês são de fato, quem você é, o que você acredita. Para bem e para mal. Né? E como tá todo mundo exposto, qualquer pisada em cima da linha ou fora dela, realmente você cria uma avalanche, mas normalmente tem pessoas que fazem isso para se promover. A gente teve o caso da
do Will Smith, né, no Oscar. E, cara, eu comecei a ler biografias recentemente, então, cara, lia do Dave Grohl, eu sou fãzaço do Foo Fighters, e quando o Taylor morreu, pra mim fiquei sentido pra caramba, porque... Morreu agora, né? Recente. Morreu agora, semana passada. E o livro conta o quanto ele era próximo e qual foi a função do Taylor na vida do Dave Grohl. E eu tô lendo também, quase finalizando, o livro do Will Smith. E olhando para aquela situação, né, lendo o livro, e acho que esse é a contradição do mundo, né? A gente fala de empatia pra caramba, o mundo mais empático, mas desde que não me ofenda. Né? Eu não tô preocupado em ver o ponto de vista de alguém, tô preocupado em acreditar que o meu é o ponto adequado e faço uma empatia. Mas olhando para essa situação, o Will, ele conta no livro dele que ele se sente muito culpado porque ele viu a mãe dele apanhar do pai durante muito tempo e várias vezes. E ele nunca conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu agir, não conseguiu fazer nada. E fala, cara, hoje eu teria sentado na mão, eu teria brigado. Porque, assim, tá errado esse tipo de coisa, não pode acontecer. E aí, quem olha essa situação no Oscar, assim, pô, tá falando mal, fazendo piada de uma situação de mau gosto, de uma doença da minha esposa. O cara vai lá levantar e vai sentar a mão. Isso é uma coisa que, cara, eu falo até arrepio, porque o livro dele é muito, muito legal. Ele abre... É bem visceral, assim, ele abre muita coisa. Quem tá vendo de fora, tá vendo tapa. Tá vendo, isso é falta de ética, falta de respeito e tal, tá errado em bater. Cara, tá errado depende do ponto de vista. Né? Porque naquele momento, o cara, a descarga de adrenalina ou de culpa que eventualmente ele tinha, ela provavelmente sumiu. Falei, cara, porra, agora sim, pela primeira vez falaram mal da minha família, eu fui lá e meti a mão. Isso fica um recado. E eu acho que isso... sem entrar no mérito se é certo ou errado, recados eles são importantes para mudar comportamento social, né? Eu acho que a gente tem que deixar claro, cara, o que é certo para mim pode não ser certo para você, mas eu tenho o direito de pôr meu ponto de vista aqui. Beleza, você não tem que concordar ou discordar, mas vem também o cancelamento. Pô, cara, o Instagram foi dominado sobre o quanto o Will Smith estava errado dando um tapa na cara, sem saber contexto. Então, acho que o contexto ele muda muita coisa. Esse caso do Monark não sabia. Acho que é fantástico isso, cara. Quem acompanha o cara sabe do cara. Assim, ele às vezes fala bobagem mesmo, sempre fala, né? Sim, ele sempre falou. Eu acompanhava o Flow e tinha essa sensação. E uma parada sobre o Smith, ele foi... acho que, não sei a palavra certa, mas ele não participa mais da academia. Ele foi excluído da academia. Oscar, né? Sim. E tem um gráfico que mostra a audiência do Oscar ano a ano. Caindo de 2002 pra cá. Caiu, assim... Eu vou chutar, sei lá, 300% os números. Hoje em dia não se assiste Oscar, sabe? Não é uma coisa muito comum. O Oscar tá na rede social, né? Se brincar, alguém comentando o Oscar tem mais audiência do que o próprio Oscar. Exatamente. Né? Provavelmente. Não, um vídeo de resenha do Ei Nerd, sabe? Do Peter, ou de alguém, de cinéfilos, que estão aí fazendo, que tem os canais, Cinema... Tem um canal, Instacine, os caras comentam, vivem disso. E eu acho massa, porque eu já pego uma parada mastigadinha ali, porque é chato você ficar vendo aquela cerimônia gigantesca e tudo. Eu, pelo menos, não gosto. Eu também não. E aí a audiência do Oscar vem caindo. Na hora do tapa, ela volta para a mesma audiência que eles tiveram em 2002. Que loucura. Um pico de, sim, subiu absurdamente. Então, assim... Vamos falar dos pontos positivos e negativos, né? Tudo isso aconteceu, mas deu um fôlego. Não sei se o último, ou se um novo, ou se vai continuar na mesmice, se no ano que vem vai ter um tapa, uma voadeira, ou o que vai ter, mas deu um respiro pro Oscar em audiência, sabe? E se você for olhar no aspecto de que é o prêmio mais importante do cinema, o Will deu um tapa de misericórdia. Exato. Sabe? Assim, trouxe audiência para uma parada que tinha que ser muito mais respeitada do que estava sendo, sabe? E eu não entro também no mérito de se deveria ou não. Eu não sei se eu daria um tapa ou não, porque acho que cada um tem que estar vivendo a sua situação. Aquela parada assim, eu respeito os direitos de todo mundo desde que não me ofenda. Sim. Ok, mas desde que não ofenda os meus. Ok, não desde que não ofenda o que eu acredito.
fica num ponto de, tipo assim, cara, você não pode falar nada, você não pode pisar em nada, você não pode, sabe, porque você tá ofendendo. E esquece o que o Will já fez, né? Uhum. Esquece a quantidade cara. de filme pica que o bicho tem. O cara é muito foda e tal. A história dele, como um todo, é muito legal. Ele é realmente muito, muito foda. Cara, obrigado pelo Valeu. tempo. A gente conversa pra caramba, né? Valeu. Se deixasse aqui, a gente passaria a manhã inteira. Falou né, sobre diversos assuntos aí. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado, João, pelo convite. Show. Todo mundo que organizou também. Obrigado. Prazer imenso. Espero voltar mais vezes e a gente consiga ter uma conversa linear, né? Sem essas viagens, né? Mas é muito legal. Isso é bom, a gente não tem roteiro, sabe? Aqui, galera, eu trago gente que eu consigo realmente conversar sem me preocupar com o que a gente vai falar, porque eu gosto de ouvir, sabe? E eu fiquei aqui, assim, ó, ouvindo bastante, porque realmente é um conteúdo muito rico que você traz. Valeu. Que legal. Demais, tá bom? Valeu, obrigado.